sobrevive à lei do mais forte. Entendi. Eu continuei porque eu era muito ruim mesmo, assim, daí eu queria bater naqueles que me batiam. Daí eu continuei treinando, treinando, até que um dia finalmente eu continuei apanhando e nunca consegui bater nesses cara e continuei assim. É mesmo? Tinha uns É. caras muito brabo. Tinha os cara porque era muito discrepante. E eu cresci num ambiente antagônico, vamos dizer assim, onde eu cresci em uma família muito humilde, então meu pai, 18 anos, veio para São Paulo, do Paraná, e me teve. Eu cresci em bairro periférico, em rua de terra, e meu pai se tornou advogado, e a gente mudou de paradigma social. Então, Tá bom. também na periferia eu não era o mais pobre, porque meu pai trabalhava já de certa forma, ele tinha um ganho que era destoava das outras pessoas, e depois, na hora que entra no outro ambiente, também eu não era o mais rico, então eu sempre fiquei deslocado. Certo. No final das contas, eu estava Certo. em 2 lugares, e isso me gerou uma série de coisas, né. No final eu sempre fui muito justiceiro, de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Entendi. Eu sempre fui eu era o homem mais velho da família, de primo, assim, então defendia meus primos, defendia meus irmãos, Sempre curtiu e mesmo essa coisa de fazer e era justiça com tudo as próprias mãos. tudo na mão. Daí eu brigava bastante, mas depois que eu entrei na arte marcial, eu parei de brigar completamente, porque eu comecei a apanhar muito. E eu falei assim: "Imagina eu pegasse um cara desse na rua, ele tinha me matado". Entendi. Daí você começa a entender a filosofia da arte marcial, você ocorre uma transformação ali, uma modelagem de Entendi. Uma caráter, vamos metanoia, dizer. assim, de É, pensamento mesmo. embora também naquela época estava surgindo, já tinha passado, né, porque o jiu-jitsu ainda um pouquinho antes, já tinha aquela coisa do jiu-jitsu, de pessoas ficarem brigando. Tá. A luta foi muito deturpada durante muito tempo, mas agora creio que os olhos, assim, foram abertos e entendem hoje justamente como uma ferramenta de transformação social, a ponto de ter estados, países, na Arábia, por exemplo, é uma matéria obrigatória dentro Uau. dentro Artes das escolas, marciais. o jiu-jitsu em si. Entendi. Então é fantástico, a arte marcial deveria ser ensinada para todas Eu as concordo, porque a crianças. filosofia de quem Sim, pratica na é essência completamente mesmo é diferente, maravilhosa. é Para o completamente. ser humano, para a civilização, Aham. né, para Não, viver me em educou muito, me educou muito, me educou muito, muito, muito. é, né. Sou muito grato a todos os professores que eu tive, todas as pessoas que me ensinaram, os colegas de treinamento, eu aprendi muito. Você fez jiu-jitsu, fez muay thai. Eu comecei treinando Muay Thai, mas depois daí eu comecei a brincar. Jiu-jitsu eu não gostava, porque eu olhava assim: "Não, esse negócio eu não vou querer fazer não", porque Você aí era ficava mais é agarrando isso que eu ia esse falar, para negócio. você que vier do muay thai, que é Sim, não, não era, muito mais era outra coisa. dinâmico, né, Só o que daí jiu-jitsu. tinha aula depois, daí o professor ficava brincando comigo, falando isso daí, eu falei assim: "Ah, isso daí não é nada". Daí eu fui treinar uma vez, comecei a gostar, daí eu continuei treinando, treinando, daí eu quis fazer uma luta de MMA, fiz luta de MMA, pra ver só qual que era, porque eu era advogado, então também era muito difícil, né, essas questões, porque treinar, os horários de treino de competição normalmente é perto do horário de almoço, daí eu tinha que sair, eu chegava de terno pra Então, treinar. paralelo à sua vida de lutador, que fazia lutas mesmo, você estava advogando. Estava advogando e dando aula ainda, porque daí eu dava aula às Uau. 7 horas da manhã, só que eu não vivia desse rendimento, tá, e Entendi. dei aula também na Bodytech, em algumas academias grandes, e eu nunca mexi nesse dinheiro, porque eu tinha outra fonte, eu fazia aquilo porque me fascinava isso, porque a mesma Entendi. ferramenta que foi utilizado para transformar a minha vida, eu entendia que aquilo ali poderia ser objeto de transformação na vida de Então outras daí que pessoas. vem esse seu prazer em ensinar, esse seu Sim, prazer, porque você é um professor nato, em todas as minhas aulas com você, você tem paciência, ao mesmo tempo que você tem paciência, você puxa, uhum. né, o que um professor tem que ter, tem que puxar, tem que esticar a pessoa ali, então daí que vem esse seu prazer por É, por porque ensinar como um todo. desde os 20 anos, praticamente 22 anos eu dou aula. Entendi. Então isso daí eu não parei em nenhum momento. Daí, no final das contas, né, a vida é muito parecida, assim, eh, de todos. Alguma coisa que você faz, assim, você vai fazer durante um bom tempo da sua vida, porque Interessante. é a maneira como hoje, tendo uma cosmovisão cristã, eu vejo que é a maneira como Deus vai nos lapidando, né. Então, Entendi. sempre passei por esse processo E de você foi campeão brasileiro no jiu-jitsu? sim, ganhei alguns campeonatos. É porque Que legal. é mais fácil falar de jiu-jitsu, mas tem uma série de categorias, mas quando eu ganhei o brasileiro, eu ganhei o peso absoluto. Mas mesmo assim, eu, tipo, não tinha muito tempo de treinar, então, mas pra mim, por vir da luta em pé, o jiu-jitsu se tornou muito mais simples, né, porque Muay Thai eu lutava, tinha que ficar sem trabalhar depois.
Porque machuca muito. Você batendo, você apanha. Porque Muito bom. não tem como. Você batendo, você apanha. Você vai dar um chute, você chuta o cotovelo, seu pé vira uma bola. Então, Entendi. pra você ter Canela não tem, pra né? você ter uma ideia, o MMA é menos lesivo do que o Muay Thai. É mesmo, galera? Completamente. Completamente. Caramba. Muay Thai, você tomou um knockdown, você fica lá paradinho um pouquinho, 10 segundos, volta à vida, toma mais porrada. Volta. Vai tomar mais porrada. Caramba. Legal. Então, esse ambiente de luta é muito louco. É porque as pessoas não têm essa percepção por trás, né? Mas é muito mais lesivo. Muay Entendi. Thai, assim, salvo até mesmo na Tailândia, né? Porque aqui no Brasil, hoje que tem campeonatos que valem cotovelo, daí os caras se cortam inteiro. Eu nunca fiz uma luta, embora tenha lutado Muay Thai. Naquela época não usava cotovelo, não tinha campeonatos. As lutas que eu fiz era mais ou menos regra de K1, que era um campeonato da época também, que não tinha essa necessidade. Entendi. Então não usava cotovelo. Então era muito diferente. Hoje não, os molequinhos assim já estão com muitas lutas. Antigamente, na minha época, fazer 12 lutas, 15 lutas já era muita luta. Uau. Mas hoje não, tem moleque que tá lutando todo final de semana, já lutam completamente Caramba. diferente. É muito interessante toda essa evolução também do esporte, mas o Muay Thai é um Você- esporte muito lesivo. E você fazia por paixão mesmo, que você me comentou que não dava dinheiro, não era só. Não pagava nem os remédios que eu tomava. Não tinha nada a ver. Pagava nem os Nada a remédios. ver, não. Paixão mesmo. Não, até Um gosto. as pessoas que se dão bem nas artes marciais é infinitas vezes menor ainda do que futebol, para você ter uma ideia. Entendi. É um cenário muito atípico, muito atípico. As pessoas que até os campeonatos hoje que pagam, é até legal hoje em dia, como tem fomentado até essas lutas de artistas, assim, mas ainda assim eles são muito mal remunerados, né?